Alguns que estão vindo pela primeira vez, então eu vou situá-los rapidamente. Então, nós temos os Efésios e depois revisamos e damos continuidade. Bom, a vocês que estão vindo hoje pela primeira vez, nós começamos a nossa caminhada na segunda-feira. E na segunda-feira nós refletimos sobre a palavra de Deus em linguagem humana e também refletimos sobre a relação da Sagrada Escritura com a história. Então, aqueles que vieram no primeiro dia, hoje vão conseguir visualizar de forma bastante concreta a importância daquela reflexão que nós fizemos na segunda-feira, fazendo então essa reflexão sobre a relação da Bíblia com a história, ok? Então hoje nós vamos usar isso. Vocês que participaram do primeiro dia terão mais facilidade ainda de compreender o estudo do livro de Josué que nós fizemos aqui no canal. Então, no primeiro dia, palavra de Deus em linguagem humana e Bíblia e história. No segundo dia, na terça-feira, nós refletimos sobre a interpretação da Bíblia, a interpretação da Sagrada Escritura, na terça-feira, considerando que a Bíblia é um livro escrito pelos homens sob o impulso e influxo do Espírito Santo. Refletimos sobre a importância de considerar o texto, o contexto cultural e social e também o pretexto, ou seja, a intenção do autor ao escrever aquele determinado texto bíblico. E nós estudamos especialmente na terça-feira os gêneros literários. Nós vimos 3 tipos de gênero literário. Nós vimos a hipérbole, se lembra da hipérbole? O exagero e isso. Vimos depois a metáfora e vimos a personificação. 3 tipos de gênero literário. Inclusive, nós, durante a nossa reflexão, o nosso estudo sobre cada um dos gêneros literários, nós encontramos textos bíblicos tomando então consciência da presença de cada um deles na Sagrada Escritura. Então, foi esse o caminho que nós fizemos. Vocês que não estiveram aqui, não puderam estar presentes, foi esse o caminho que nós fizemos. Tá bom? Quem perdeu, perdeu. Quem perdeu, não perdeu. Com licença, padre. Tá bom? Vai para quem não veio, está no YouTube, no meu canal. A primeira aula e a segunda aula. Certo? A segunda e terça está no YouTube. É só digitar no meu canal lá. Antônio Martins Itapetininga. Tá lá, certo? Inteirinho. Tá bom? Vamos dar sequência. Então, depois, quem quiser ter acesso, procura lá no YouTube do seu Antônio Henrique. Hoje, então, nós vamos entrar propriamente no estudo do livro de Oséias. Então, aqueles que fizeram o caminho na segunda e na terça, certamente terão mais facilidade, mas vocês que estão hoje entrando nesse barco conosco, também terão a oportunidade de depois terem mãos do texto. Então, vocês podem acessar o canal no YouTube, do seu Antônio, mas também depois eu entrego para vocês a cópia do texto. Todos os dias eu estou então entregando um texto, hoje serão 2 folhas, de tal modo que vocês possam levar aquilo que nós estamos refletindo aqui em conjunto, ok? Vocês que participaram da terça-feira, restou uma dúvida, tem alguma questão do gênero literário, da interpretação da Sagrada Escritura, alguma coisa que vocês ficaram imaginando depois? Ficou bem claro? Estão perseverando, né? Graças a Deus. Nenhuma questão? Tranquilo, Paulo? Então vamos rezar para a gente começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gostemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que a Virgem Maria interceda por nós, por esta noite de estudo bíblico, que Nossa Senhora nos acompanhe para que, a seu exemplo, possamos receber do coração a palavra de Deus e viver segundo a santa palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos aqueles que hoje sobem nessa barca conosco. Então vamos hoje entrar propriamente no estudo do livro de Josué. Vocês receberam uma folha? Sobrou? Não? Não. Pegou não, só foi? Então, se alguém chegar, vocês compartilham mesmo. Bom, amanhã atrás. A pessoa está conversando. Bom, então nós vimos no primeiro dia a relação Bíblia e história. E hoje será fundamental, como eu já sinalizei, aquele conteúdo que nós refletimos no primeiro dia. Então vamos à nossa folha, aqueles que estão participando hoje, então a nossa dinâmica é essa. Nós vamos lendo o texto, fazendo os comentários. As perguntas podem ser feitas desde que elas estejam associadas ao tema que nós estamos refletindo, tá bom? Porque senão nós não temos tempo suficiente para tratar do tema que nós queremos tratar no dia de hoje. Então as perguntas podem ser feitas desde que elas estejam dentro do tema que nós estamos refletindo. Então vamos à nossa leitura, eu vou fazendo um comentário e vamos conhecendo um pouco mais sobre o livro de Josué. Os livros históricos. Em primeiro lugar, o livro de Josué está inserido na coletânea de livros chamados livros históricos. Então está aí, entre parênteses, os livros classificados como livros históricos. Vocês se lembram no primeiro dia que eu falei da Bíblia hebraica, que está dividida em 3 partes. Então nós temos aí as 3 partes da Bíblia, do Antigo Testamento. Então nós temos o Pentateuco, temos também os livros históricos, lembrando aquela divisão que é feita. Então nós estamos aqui diante dos livros chamados históricos. Okay? É necessário recordar aquilo que refletimos no primeiro dia da semana bíblica. Embora haja um vínculo íntimo entre Bíblia e história, não seria adequado lê-la como livro de história, pois os critérios da historiografia moderna não são respeitados nos textos bíblicos, nem sequer sob o aspecto literário, porque realizam uma justa posição colorida e geralmente muito solta de distintas categorias históricas. Okay? Então, fazendo aqui uma retrospectiva do que nós vimos a respeito da Bíblia e a sua relação com a história. Como eu sinalizei no primeiro dia, nós não devemos ter presente que a Bíblia é um livro de história como nós compreendemos hoje os livros de história. Então, podemos fazer essa preparação.
olhando no Novo Testamento, Jesus não tinha repórter ao seu lado escrevendo tudo aquilo que ele fazia. A escrita, ou seja, a compilação de tudo aquilo que Jesus fez, isso foi posterior. Inclusive, Paulo se lembra muito bem que nós lemos o texto do Evangelho de São João, e São João disse que não foi escrito tudo aquilo que Jesus fez. Isso significa que houve uma seleção. Inclusive, nós falamos que a organização da Bíblia não pode ser entendida como uma organização cronológica. Foi escrevendo. Ou ainda, aquela reflexão verdadeira que nós fizemos na Bíblia não é um livro escrito como se fosse uma psicografia, abaixo do Espírito que começa a escrever. Então, nós não devemos compreender a Bíblia o livro de história nesse sentido, como se o historiador fosse escrevendo aquilo que aconteceu de fato, ou seja, como aconteceram os pormenores. Essa não é a preocupação da Bíblia. Qual é mesmo o pressuposto fundamental para a leitura da Bíblia? A fé. A fé. A Bíblia é um livro de teologia que exige de nós fé. Então, a preocupação dela não é uma preocupação histórica no sentido moderno, mas é uma preocupação teológica. Okay? Isso é importante para que nós compreendamos o livro de Josué. É importante. Então, nós precisamos ter presente que a Bíblia não é um livro de história entendida nos dias de hoje. Okay? Então, é isso que nós estamos retomando aqui nesse início do texto. O fato de esses livros não são historiografia, nem tomados isoladamente, nem no contexto da composição mais ampla a que pertencem parcialmente, tem a ver com sua intenção principal. O que está dizendo aqui? Que nós precisamos considerar que a intenção do autor, e a intenção principal do autor não é uma intenção histórica, ou seja, de relatar como aconteceu historicamente as coisas. É isso que esse parágrafo está dizendo. Okay? Então ele tem uma intenção, aquilo que nós vimos, o pretexto. Quando ele escreve o texto bíblico, ele tem uma determinada intenção. Por isso São Lucas diz que ele fez o quê? Ele fez uma pesquisa e selecionou, como nós vimos no primeiro dia, São Lucas dizendo que ele fez uma seleção, uma pesquisa para escrever a Teófilo. Se lembra? Okay? Então, a intenção do autor sagrado não é histórica, no sentido de descrever historicamente como as coisas aconteceram. A sua intenção é uma intenção que nós chamamos teológica. Deixando mais simples, a sua intenção é uma intenção de fé, de comunicar algo relacionado à fé, à pessoa de Deus. Ok? Não é sua preocupação linear as correlações históricas da maneira mais detalhada que a gente usa ao lugar. Visa tornar transparentes as sérias ocorrências narradas para a teoria teológica da história, por eles considerados. O que é importante ficar aqui? O que nós temos na Bíblia? Nós temos a teologia da história, como eu falei. O pressuposto para a leitura da Bíblia é a fé. Quando nós dizemos que a intenção do autor não é uma intenção histórica de escrever historicamente, isso não significa que não aconteceu o que está narrado na Sagrada Escritura. Não é nesse sentido. Mas nós precisamos entender que a intenção do autor é uma intenção teológica, de fé, a partir de fatos ocorridos na história do povo de Deus, mas ele não tem a preocupação de descrever de forma minuciosa o que aconteceu, mas tendo presente aquilo que aconteceu, ele escreve. Ficou claro isso? Isso é importantíssimo para a leitura bíblica, porque senão a gente não entende nada do que a Bíblia está dizendo. Lembra daquele exemplo que eu dei no primeiro dia, do Sermão da Montanha?
Estão bem lembrados? Então, em Mateus, Jesus está na montanha. Em Lucas, Jesus está na planície. Veja, o que de fato aconteceu? É certo que Jesus fez um discurso. Isso é certo, que Jesus fez um discurso e ensinou os seus discípulos. Agora, a preocupação de Mateus e Lucas não é descrever o lugar geográfico onde Jesus está, mas nós vimos o motivo pelo qual Mateus coloca Jesus na montanha e Lucas coloca Jesus na planície. Bem lembrados? Então é isso que nós estamos fazendo aqui. A preocupação do autor não é uma preocupação em descrever geograficamente onde as coisas aconteceram. Agora, isso não significa, eu quero que isso fique bem claro para vocês, isso não significa que aquilo que está presente não aconteceu. Não é porque a intenção do autor não é uma intenção histórica, no sentido da, como nós vimos aqui, da historiografia, que aquilo não aconteceu. Mas ele parte dos fatos, parte da história e vai descrever essa história de forma teológica. Ficou claro isso aqui? Isso aqui tem que ficar claríssimo, porque isso aqui é uma grande chave de leitura. Isso já tira você de um monte de crise diante da Bíblia, porque a gente vai ter essa visão de como a Sagrada Escritura foi escrita. Ficou claro? Aqueles que estão pegando o barco andando, está muito estranho para vocês isso aqui? Aí eu dou uma clareada. Vocês vão ficar um pouquinho perdidinhos só nessa parte, mas depois vocês leem o texto e as coisas ficam mais claras. Ok? Então, o que nós precisamos saber a respeito da relação da Bíblia e história? O que nós encontramos na Sagrada Escritura? Nós encontramos a teologia da história. A teologia. Porque a preocupação da Bíblia não é uma preocupação histórica no sentido, eu sou sempre repetitivo para que vocês não esqueçam, não no sentido da história como hoje é escrita, mas é uma intenção teológica, ou seja, a preocupação com a fé. Ok? Então tá bom, isso ficou claro? Ótimo. Ao menos nas fases finais da redação, eles não têm a intenção de apresentar uma descrição histórica, e sim interpretação e teologia da história. Tá? Também aqui aparece uma palavra-chave, que é interpretação. Então, como é que eles fazem a leitura dos fatos? Eles interpretam os fatos a partir da fé. Okay? Então, eles olham as situações da história, como nós vamos ver hoje. Eles olham as situações do povo e fazem uma leitura a partir da fé. É uma interpretação teológica dos fatos históricos. Okay? Aquilo que pode ser fruto do acaso para o homem e mulher sem fé, para o homem e mulher de fé, para o povo da Bíblia, é a ação de Deus. Então, a partir da compreensão que eles têm e a partir da fé que eles têm, eles olham os fenômenos, ou seja, aquilo que vai acontecendo ao longo da história do povo, e eles contemplam nessa situação histórica a presença de Deus. É uma interpretação da luz da fé. Certo? Nós fazemos isso também. Muitas coisas nós interpretamos do ponto de vista da fé, não prescindindo das ciências. Às vezes você se depara com uma determinada situação e nós não mudamos a ciência, mas a nossa leitura ela se torna a partir de uma leitura teológica. Por exemplo, a pandemia. Bom, nós podemos tentar explicar a pandemia de muitas formas, certo? Agora, uma leitura teológica da pandemia. Deus está dando a nós uma oportunidade de conversão, que nós tomemos consciência da fragilidade da vida, da brevidade da vida, e que nós não temos o controle de tudo, portanto, nós devemos colocar de fato Deus no centro da nossa vida. Porque a pandemia colocou diante dos nossos olhos de forma muito palpável que nós não temos o controle sobre todas as coisas. Nós estávamos todos presentes na igreja e de repente a igreja ficou fechada. Percebe? São formas de interpretar a realidade, a história. Eu não sei como as pessoas vão interpretar depois da pandemia. Seria legal, porque que a gente não vai viver tanto tempo assim, daqui 200 anos, como que as pessoas vão olhar nos nossos livros,
olhar aquilo que foi registrado durante a pandemia. Vai ser interessante. A teologia da história tem o objetivo de oferecer justamente em tempos de abalo, olha só, e de iminente descrença em Deus, um lar indestrutível na história. O que está dizendo aqui? A teologia da história, então, ela olha, vocês se lembram? Desculpe aqueles que estão vindo hoje, mas eu estou fazendo aqui uma recomendação para aqueles que já fizeram o caminho dos seus primeiros dias. Vocês se lembram que eu disse que nós tínhamos lá os profetas anteriores e posteriores, e que eles olhavam no fato os posteriores, eles olhavam no fato do passado, lembra? Eles olhavam no fato que aconteceu na vida do povo, portanto, um elemento da história do povo de Israel, e eles faziam uma profecia, porque o profeta da Bíblia não é aquele que tem visões no sentido de fazer premonições, não. O profeta da Bíblia é aquele que tem o quê? Uma visão do futuro, mas não como um adivinho, mas aquele que tem uma sensibilidade, portanto, um dom de Deus, e ele consegue prever o futuro pela sua sabedoria, porque ele olha para o passado, vê o que aconteceu na vida do povo, e olhando aquilo que está acontecendo no presente, ele anuncia: olha, isso aqui pode acontecer na vida do povo. Se lembram disso? Nós vimos? Então é isso que ele está dizendo aqui. A teologia da história, ela tem o objetivo de oferecer, justamente em tempo de abalo, como nós vamos ver daqui a pouco, o livro de Josué. Então o povo está atravessando um tempo difícil, em tempos de abalo, tempo difícil e uma desgraça iminente. O que fazemos? Olhamos para a história, e a história oferece um lar destrutivo, ou seja, ela traz segurança. Porque olhando a história do povo do passado, o povo do presente observa que Deus não abandonou o seu povo. Mesmo esse povo sendo um povo de cabeça dura, mesmo fazendo tanta bobagem, Deus não abandonou o seu povo. É isso que essa frase está dizendo. Então veja a importância de manter sempre viva no coração a nossa história, a história da nossa salvação. Porque nas tribulações, e mesmo a nossa história com Deus, porque nos momentos de tribulação, no presente, nós recordamos a nossa história e percebemos que Deus não nos abandonou em outra tribulação. Portanto, se Deus não abandonou, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e não vai nos abandonar no presente. Okay? Então essa é a leitura que a Sagrada Escritura tem. E isso é muito frequente, como nós vamos ver no livro de Josué. Está claro isso? Porque aqui está uma chave preciosíssima de leitura do livro de Josué. Okay? Entender que a leitura teológica da história nos ajuda a encarar a realidade do presente. Certo? A encarar a realidade do presente. É isso que está acontecendo aqui no livro de Josué. Ok. Alguma pergunta sobre isso? Esse primeiro ponto, os livros históricos? Nós fizemos aqui uma análise daquilo que nós vimos, porque isso é fundamental. Então ficou claro para você. História deuteronomista. Eu não vou ter tempo aqui de explicar as escolas bíblicas, mas o que é suficiente para esse momento de reflexão? Que a gente compreenda que na Bíblia você tem diferentes escolas, ou seja, formas de abordar os acontecimentos, ok? São formas diferentes de analisar aquilo que está acontecendo. Vamos aqui trazer alguma coisa assim mais concreta para ajudar. Então, por exemplo, um psicólogo, ele vai analisar uma determinada situação a partir daquela referência teórica que ele tem, ou seja, a psicologia. Um filósofo, ele vai analisar um fato, o mesmo fato, a partir do seu conhecimento teórico, ou seja, a partir dos filósofos que ele conhece, do estudo que ele desenvolveu em relação à filosofia. E o teólogo vai refletir sobre o mesmo fato a partir da sua perspectiva, ok? Então é isso que nós estamos aqui vendo. A história deuteronomista é uma forma de
E os autores deuteronomistas, eles colocam ênfase em um determinado aspecto. E nós vamos ver, de forma resumida, o que nós encontramos nos autores deuteronomistas, um acento muito forte à lei. Depois nós podemos ver aqui alguns textos no livro de Josué e vamos perceber que é um acento muito forte, é repetitivo. A questão da lei, a insistência na observância da lei. Tá? Então, quando aparecer aqui no texto a palavra Deuteronômio, deuteronomista, pensem nisso. Trata-se de um grupo, de uma escola de autores, escritores, que enfatizam a importância da lei. Okay? Da lei de Moisés, como nós vamos ver no texto de Josué. Okay? Aquela lei que Moisés recebe e depois transmite ao povo. Então, a história deuteronomista. Josué está dentro desse contexto. Isso está muito presente no livro de Josué. Ficou claro isso? Tá? Então existem outras escolas. A escola sacerdotal, a escola hellenista, e os textos sofrem as influências da escola, porque os escritores deveriam ter a fonte. É como você conversar com alguém que estudou de forma muito expressiva um determinado autor. Frequentemente ele repete. Uma pessoa que é muito devota de Santa Teresinha, frequentemente ela repete frases de Santa Teresinha. Uma pessoa que estudou muito São Francisco de Assis, frequentemente ela repete uma frase de São Francisco de Assis. Tá? Estamos fazendo uma comparação semelhante. O livro de Josué integra o rol dos livros Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, escritos pelos autores deuteronomistas. Okay? Então é dentro desse campo que se situa o livro de Josué. Olha o contexto. A importância de você situar o livro no seu contexto. O ponto central da história narrada pelos autores deuteronomistas é a queda e destruição de Jerusalém. Ok? Agora eu coloquei aqui um pequeno texto sobre a destruição de Jerusalém, porque eu gostaria que vocês se situassem diante da destruição de Jerusalém, porque sem entender isso fica difícil entender o livro de Josué. Ok? Claro que aqui vamos falar bem resumido. A queda e destruição de Jerusalém, no ano de 587 a.C., com a consequente deportação da menor parte do povo, supôs para Israel um grupo com repercussões não só políticas, sociais e religiosas, mas sobretudo religiosas. A destruição de Jerusalém e o desterro feriram profundamente a consciência israelita e apresentaram um problema de fé. Não se tinha Deus comprometido com a sua palavra a favor da permanência eterna da dinastia davídica? O que nós temos aqui? Quem está com a, eu não sei se todas as Bíblias têm, mas quem está com a Bíblia de Jerusalém, mas pode ser que na sua Bíblia você tenha. Lá no final da Bíblia, geralmente no final da Bíblia, você vai encontrar a cronologia, quadro cronológico. Então, quem tem aí, você pode abrir lá no final. Tem o quadro cronológico. Eu não sei se a sua Bíblia tem, mas as Bíblias de estudo, por isso que é importante a Bíblia de estudo, ela traz um quadro cronológico. A Bíblia de Jerusalém nós temos. Esse quadro cronológico é importante para que você possa se situar nos escritos bíblicos, tendo presentidão para a história. Ok? E aí nós vamos começar lá. Vamos sair aqui das origens e vamos lá para o ano de. Deixa eu pegar aqui a queda primeiro da Samaria. Aqui, a queda de Samaria. Se você tem a Bíblia de Jerusalém, 700
Bom, o que é importante vocês saibam também? Que o povo de Israel foi dividido em dois reinos. Depois de Salomão, então há uma confusão entre Jeroboão e Roboão, e o reino se divide: reino do norte e reino do sul. Okay? Por isso que frequentemente nós encontramos aí os reinos: reino do norte e reino do sul. O reino do norte é o reino de Israel, e o reino do sul é o reino de Judá. E as reinos então ficam divididas. Okay? Nós temos primeiro, no ano de 722 ou 721, a queda da Samaria. Então, o império assírio vai deportar o povo de Deus que está na Samaria. Então, primeiro, a queda do reino do norte. O reino do sul permanece em ascensão, certo? Isso que nós estamos vendo aqui na nossa folhinha se refere à queda de Jerusalém. Jerusalém é a capital do reino do sul, ou seja, a capital de Judá. Então essa queda que nós estamos referindo aqui é a queda de Jerusalém, a destruição. Então houve duas deportações. Nós temos aí, avançando quem está no quadro cronológico, tem lá 600, um pouquinho mais para baixo você vai encontrar cerco de Jerusalém. Joaquim, que era o rei, se rende a Nabucodonosor depois de 13 meses de reinado. Deportação para a Babilônia. Aqui acontece a primeira deportação do povo de Judá. Então, a cidade é invadida e há uma primeira deportação, que nós chamamos de exílio. O primeiro exílio de uma porção do povo. O povo é tirado da sua terra e levado para a Babilônia. Mas, insatisfeito, acontece a segunda deportação, com a queda então de Jerusalém, que é 587 ou 586. Então, aqui no texto nós estamos referindo a essa segunda deportação, que foi a queda então de Jerusalém. Novamente, os babilônios invadem Jerusalém e deportam então o povo de Deus que está em Jerusalém. Ok? É disso que nós estamos falando, essa queda, o exílio. Frequentemente nas homilias eu faço menção sobre o exílio. O povo estava exilado, o povo foi tirado da sua terra. Então é desse exílio que nós estamos falando. Ok? Então Jerusalém está passando por essa dificuldade. Então o quadro cronológico nos ajuda a situar dentro desse contexto histórico. Então é dessa deterioração que nós estamos falando. Quando nós vemos aí a queda e destruição de Jerusalém, é disso que nós estamos falando. Então, da segunda deportação, uma porção do povo já foi deportada, agora uma outra porção do povo foi deportada para Jerusalém. A destruição de Jerusalém e o desterro feriram profundamente a consciência israelita e apresentaram um problema de fé. Qual é o problema de fé que se apresentava? Vamos lá ao texto. Não se tinha Deus comprometido com a sua palavra a favor da permanência eterna da dinastia Davi? Não tinha ele garantido com o juramento a promessa eterna? Veja, o reino de Israel, o reino de Judá, eles estavam atingindo uma estabilidade profunda com o rei Davi. Então nós temos Saul pisou na bola, saiu Saul, veio Davi. E no período do reinado de Davi, o reino de Israel, o reino de Judá, foi uma potência. Foi uma potência. Depois veio Salomão. Salomão já começa a se atrapalhar, começa a fazer alianças, vem a cultura pagã, e com a morte de Salomão nós temos a divisão do reino. Então existia uma promessa, a promessa de que Deus manteria sempre no poder a dinastia de Davi. E de repente acontece isso que está acontecendo com o povo de Deus. Então veja que a crise de fé, o problema de fé está relacionado a essa promessa de Deus. Deus havia assegurado que um descendente de Davi se manteria no poder, ou seja, trazendo um tempo de paz e prosperidade para o povo de Deus. E isso não está acontecendo. Por quê? Houve a divisão dos reinos.
Depois, o povo, nós vamos saber a razão pela qual os autores vão apresentar o motivo pelo qual isso aconteceu. Você tem a deportação do povo. Então, o povo está sem rei, o povo está passando por uma situação difícil, a cidade santa foi destruída, o templo destruído, eles não têm mais lugar para oferecer o sacrifício, para realizar o seu culto. É uma verdadeira tragédia. Então, a crise de fé, o problema de fé está relacionado a isso. Existia uma promessa de Deus, mas onde está Deus? Será que os deuses dos povos pagãos são mais fortes que o nosso Deus? É uma crise de fé. Vamos seguir o texto que vai ficar mais claro. Não tinha ele garantido com o juramento a promessa da terra? Deus havia prometido terra para o povo. Lembra? Abraão, sai da tua terra, eu te darei uma terra gloriosa. O povo atravessa o mar vermelho a pé enxuto, entra na terra. Nossa, depois aconteceu tudo isso com o povo. Não era Jerusalém a cidade santa, inviolável, eleita por Yahvé, para nela fazer habitar o seu nome? Os fatos pareciam desmentir todas essas promessas, e a decepção e o ceticismo assaltavam violentamente a fé de Israel. Ficou claro isso? Então, existia uma promessa, mas aquela promessa da concepção do povo não estava sendo cumprida. Onde está Deus? As pessoas ainda falam dessa pergunta. Onde está Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que essa dificuldade visitou a minha casa? Veja que isso é recorrente na história. No meio da prova, o povo via-se tentado a proferir palavras de acusação e protesto contra Deus, que parecia faltar à sua fidelidade. O que o povo está dizendo? Deus é fiel conosco. Olha só, olha o que está acontecendo. Não muda, né? O ser humano continua tendo o mesmo comportamento. Olha só, cadê Deus? A sua fidelidade, Ele não prometeu que nós seríamos terra, que nós teríamos um descendente de Davi, governando o povo, um tempo de paz, prosperidade. Onde está Deus? Okay? Então, isso é dentro do contexto do exílio. Okay? Seguinte, a história deuteronomista foi escrita por volta do ano 550 a.C., com o objetivo de explicar o sentido da catástrofe de 587, essa que nós estávamos comentando agora há pouco, e para ir ao encontro de todas estas interrogações que se colocavam na consciência do povo. Então, qual é a intenção dos autores deuteronomistas? A intenção é apresentar o sentido das catástrofes. Isso chama etiologia. É a busca pelo sentido das coisas. Que sentido tem aquilo que está acontecendo com o povo? Então, a intenção dos autores deuteronomistas é esclarecer o sentido da catástrofe. Qual catástrofe? Essa que nós estávamos falando. A destruição de Jerusalém, a deportação do povo para a Babilônia, por exemplo. Os autores deuteronomistas podiam ter formulado sua resposta filosoficamente em termos abstratos, mas preferiram recorrer à história. Por isso que nós começamos o nosso estudo tratando do tema Bíblia e História. Está vendo como faz sentido agora o nosso estudo? Nós começamos falando. Por quê? Os autores vão usar da história para apresentar o sentido da catástrofe que o povo sofreu. Está ficando claro? Ok. O recurso ao passado, olha lá, como que nós já estudamos. O recurso ao passado como chave para explicar o presente e o futuro. Era uma técnica oratória ensaiada já pelos profetas e utilizada com grande perfeição. Aquilo que eu acabei de retomar aqui para vocês, lembrando do que nós vimos. Então, aqueles que não estavam aqui, o que nós estamos dizendo aqui? Que existe uma forma de ler os acontecimentos. Então, os autores sagrados, os escritores, eles olham para o fato passado, tendo presente aquilo que está acontecendo e olhando a experiência do passado, eles escrevem para advertir o povo. Nesse caso,
para mostrar ao povo o sentido da catástrofe que ocorreu na história do povo de Deus, ou seja, da deportação. Ficou claro? Então ele está olhando o fato do passado, ele vai analisar os fatos do passado, aquilo que já aconteceu na história do povo, tendo presente o que está acontecendo, ele vai escrever. Ok? Tem que ficar bem guardadinho isso no coração de vocês, porque é isso que vai ajudar a interpretar o livro de Josué. Tá? Posto que se tratava de explicar fundamentalmente a razão pela qual o povo se via expulso da terra que Yahvé lhe tinha concedido em cumprimento da promessa, os deuteronomistas remontam no seu exame histórico às vésperas da entrada em Canaã. E é o que nós vamos encontrar no livro de Josué, a entrada do povo na terra prometida, em Canaã, para ver em que condições Deus tinha dado a terra ao povo. Eu vou voltar para que vocês consigam acompanhar o raciocínio. Nós estamos agora vendo o que? A deportação do povo de Israel, certo? O povo que estava em Jerusalém foi deportado, foi tirado da sua terra. É essa catástrofe que nós estamos vendo. Agora, aqui o texto está dizendo que o autor vai olhar um fato que aconteceu no passado que marcou profundamente a vida do povo. Qual fato? A entrada do povo em Canaã, que é a terra prometida. Ou seja, coube a Josué, nós vamos ver no texto, coube a Josué entrar com o povo na terra prometida. Coube a Josué essa missão. Agora, nós estamos vendo aqui um fato que aconteceu. Qual foi o fato que nós estamos analisando? Estamos analisando a destruição de Jerusalém, mas o autor recorreu ao fato do passado, que foi a entrada do povo em Canaã. Ok? Ótimo. O resultado é o seguinte: Yahvé concedeu a terra a Israel, não em termos absolutos, mas sob condição de que se guardasse fidelidade às cláusulas da. Olha só aqui uma característica do autor deuteronomista. Qual que é a característica? A lei. Lembra? O que está falando aqui? Cláusulas é o quê? Nos remete à lei, certo? Nos remete a um código de leis. A aliança. O que fez Moisés mesmo? Ele subiu lá e pegou qual tábua mesmo? As tábuas da aliança. Está vendo? As tábuas da aliança. Esse é precisamente o sentido que tem o Deuteronômio no início de toda a história. Os deuteronomistas colocaram como frontispício de toda a sua obra esse código de leis, para que servissem como pedra de toque na análise a que seria submetida toda a história de Israel. Então eles vão submeter a história de Israel à análise a partir da observância da lei. Já vou começar a sequestrar com vocês. É que tem que fazer o caminho que fica mais interessante. Dá já o peixe assadinho não é tão legal. Nós todos vamos pescar o peixe juntos. O que nós vamos encontrar aqui? Agora nós já fizemos o caminho, dá para falar. Nós vamos encontrar o quê? A catástrofe pela qual o povo passou e viveu é fruto da sua infidelidade à lei. A lei. Então o povo sofre o que sofre, porque o povo é infiel à lei. Essa é a análise dos autores deuteronomistas, porque o autor deuteronomista valoriza sobretudo a lei. Então ele faz uma análise da história do povo de Deus, tendo presente a lei. Quando o povo é fiel à lei, o povo permanece na terra. Quando o povo é infiel à lei, o povo é tirado da terra. Ficou claro agora? Por isso que nós vimos aqui, voltando um pouquinho, o resultado é o seguinte: Yahvé concedeu a
sob condição de que se guardasse fidelidade às cláusulas da aliança. Então aqui o autor deuteronomista vai explicar, os autores que escreveram aqui os textos que nós já vimos, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Josué. Qual é a leitura que eles vão fazer? As catástrofes que acontecem na vida do povo de Israel é consequência da sua infidelidade à lei. Quando o povo não é fiel à aliança que estabeleceu com Deus, o que acontece? Acontece as tragédias na vida do povo. Ok? Deixa vocês respirar um pouquinho, né? Está parecendo uma vitória. Alguma dúvida sobre isso? Tem mais um pouquinho para nós concluir esse tópico. Mas tem alguma dúvida? Ficou claro? Está claro? Tranquilo? Certo para ele? Vocês ficou sem furinho? Amanhã eu trago para você. É que a minha pessoa de hoje estava com preguiça de trabalho. Ok, então se está claro, vamos seguir aqui com a nossa lei. E como a carta magna, que servirá de critério de juízo e apreciação de toda a história, posterior, tá? Então, os autores deuteronomistas, eles vão analisar toda a história a partir da carta magna. Qual é a carta magna? A lei, tá? Essa é a carta magna, a lei. Tá? Não esquece da lei. Agora toda pergunta você vai dizer que é lei. Se não é lei, você vai acertar. O Deuteronômio exprime-se aproximadamente nesses termos. Olha lá, vamos ver as expressões do escritor deuteronomista. Eis a lei que Yahvé vos dá. Isso é uma característica própria do autor ou dos autores deuteronomistas. Aquilo que eu falei. Se você ler Santa Teresinha, você vai encontrar na sua fala muitas palavras de Santa Teresinha. Se você ler muito São Francisco, só para deixar mais claro. Se cumprires, uma outra expressão, se cumprires, possuireis a terra, e ninguém vos poderá expulsar dela. Está vendo? Olha só, se eles cumprirem o que? A lei, eles vão possuir a terra, e ninguém vai expulsar o povo da terra, porque eles são fiéis a Deus. No entanto, se a violardes, sereis expulsos e conduzidos ao destino. O balanço final do exame histórico, levado a cabo pelos deuteronomistas, tenderá contra Israel. Ok? No final, eles vão pegar no belo povo de Israel. Com poucas exceções. A história que vai da conquista da terra, que nós vamos ver em Josué, ao desterro, ou seja, a deportação do povo, que nós acabamos de ver, é uma sucessão de claudicações. O desterro é, portanto, a conclusão lógica das premissas colocadas pelo povo de Israel. Israel não pode acusar Deus de justiça ou falta de fidelidade, tá? Porque o problema não está em Deus, o problema está no povo, que não é fiel lei. Olha, tem que acertar a lei. Se o povo não é fiel à lei, sofre as consequências. Então, Deus é fiel, Deus é justo. O povo é infiel e o povo é injusto. Se recorda que eu disse que na Bíblia justo significa alguém que cumpre a lei. Seguinte. Foram seus próprios pecados que o conduziram a este deslance fatal, que então é consequência do pecado e aqui entendido como infidelidade à lei de Deus. No fundo, a história do deuteronomista não é mais que um canto à justiça divina, dizendo que Deus é justo, mas o povo é injusto. É um reconhecimento e uma justificação das palavras do Salmo miserere, como diz: assim é justa a vossa sentença e reto o vosso julgamento. Ok? Deus é justo, e Deus é justo nas suas sentenças. Aquilo que o povo
povo está vivendo é a consequência da sua fidelidade a Deus, porque Deus é Deus. A catástrofe de 587, a deportação, é, pois, o ponto central de toda a história deuteronomista. Tá? Esse é o ponto central. E é aí que se coloca o autor ou os autores quando se preparam para compor. Ok? Então, quando os autores vão escrever, e entre eles está o livro de Josué, o que eles têm presente? A catástrofe que aconteceu em 587, ou seja, a deportação do povo e a destruição de Jerusalém. Ok? Aí se deve colocar também o leitor, se pretende interpretar todas as suas partes na sua justa medida e perspectiva. Bom, essa foi uma introdução, porque sem isso as coisas relacionadas ao livro de Josué não ficarão claras. Então nós precisamos ter presente isso para a leitura do livro de Josué. Ficou alguma dúvida sobre isso? Exatamente. Veja que a gente tem que comer muito sal até chegar no livro de Josué. Seria mais fácil fazer o quê? Desde o primeiro dia falar do livro de Josué. Mas será que é o melhor caminho? Porque aquilo que nós estamos fazendo aqui é uma chave de leitura para que vocês possam ler todos os livros da Bíblia, não apenas o livro de Josué. Tanto que nesse ponto aqui, agora nós estamos sendo mais específicos na fala, focando mais no livro de Josué. Mas como eu sinalizei, a literatura deuteronomista, ela está presente no livro de Juízes, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, se encontra, e depois em outros textos você pode encontrar também uma ou outra frase. Okay? Então essa é a minha preocupação. Ficou claro isso? Tranquilo? Eu fico com medo sempre, né? Se está chegando, o som está chegando. Não tenho vergonha de perguntar, tá? Pergunta. Eu nas aulas não tenho vergonha de perguntar a mim. Para aprender, tem que perguntar. Mesmo que a pergunta aparentemente boa para mim, mas eu perguntar. Agora vamos lá então, livro de Josué. Coloquei aí, notas introdutórias à leitura do livro de Josué. Ok? Então algumas notas que vão nos ajudar a ler o livro de Josué. E aí, Paulo, tem mais coisa ainda antes de ler o livro de Josué. Tá vendo? Então ler a Bíblia não é tão simples assim mesmo. Demanda muito sal, precisa comer muito sal. O livro de Josué descreve a conquista da terra prometida pelas tribos de Israel, sob a liderança de quem? Josué, e a distribuição da terra às tribos. Quantas tribos tem? 12. 12, as 12 tribos de Israel, ok? As 12. Então Josué, coube a Josué entrar com o povo na terra prometida, porque Moisés não entrou na terra prometida, Moisés morreu antes, viveu todo aquele movimento com o povo de Israel, porém não entrou na terra prometida, assim como muitos morreram no deserto. Espero que nós não morramos no deserto, mas entremos na terra prometida. Josué recebeu então a incumbência de introduzir o povo na terra prometida e também de dividir a terra, para que cada tribo então pudesse cuidar, viver numa determinada localidade da terra prometida. Ok? A distribuição da terra às tribos. Depois da morte de Moisés, Deuteronômio 34:6, Josué conduz o povo a Moab rumo a oeste, pelo Jordão até a terra de Canaã. Aqui é interessante. Amanhã eu trago para vocês, mas já adiantei. É interessante porque Moisés ele conduz o povo até as margens do Rio Jordão. Quem vai no Rio Jordão introduzir o povo na terra prometida é Josué. E o nome Josué de Jesus, no hebraico, tem o mesmo som. A impressão é que é a mesma coisa, são nomes muito próximos. E aí nós vamos ao Evangelho. Jesus começa a sua vida pública em qual lugar?
vida pública de Cristo. Onde? No Jordão. A vida pública de Cristo, quando ele recebe o seu batismo. Então Jesus recebe o batismo no Jordão. Então o ministério, a vida pública de Cristo começa no Jordão. Para sinalizar o quê? Que ele é aquele que de fato vai introduzir o povo na terra prometida. E a terra prometida chama-se céu, vida eterna. Josué começa a sua missão no Jordão. Jesus começa a sua missão no Jordão. Os nomes são muito próximos. O som dos nomes são muito parecidos, sinalizando que o verdadeiro Moisés, o verdadeiro Josué é Jesus Cristo. É ele que nos introduz de fato na terra prometida, que não é um espaço qualquer, um lugar geográfico, mas é o céu, a vida eterna. E para entrar na vida eterna, nós precisamos de batismo, ou seja, passar pelas águas de batismo, morrer para o pecado e ressurgir para a morte. Está vendo o que está comigo? No mundo de igreja, é aqui que vocês têm a verdadeira doutrina e o verdadeiro ensinamento. Josué conduz então o povo aqui. A ocupação dessa da terra prometida é descrita como uma grande marcha de conquista militar. Okay? Por isso Josué é até visto como um grande general, porque foi de fato uma marcha militar. O livro de Josué, segundo estudiosos da Bíblia, é a conclusão do ciclo do Êxodo. Tá, o Êxodo. O que é o Êxodo mesmo? Travessia do povo. O Êxodo é quando Jesus transformou a água em vinho. É a passagem dos israelitas. Sim ou não? Ah, bom. Não. O Êxodo é a saída do povo do Egito. Ou seja, a libertação da escravidão. É o êxodo, a saída. A palavra êxodo significa saída. Então é a saída do povo. O povo é liberto da escravidão. Coube a Moisés liberar o povo e libertar o povo da escravidão. O povo atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto. Agora Josué, ele, como diz aqui, conclui o ciclo do êxodo. Porque qual que é a intenção? Bom, nós não vamos aqui falar da história do povo de Israel agora, não teremos tempo. Mas nós sabemos que o povo de Israel vivia lá na terra. Depois o povo passou por uma grande escassez. Aí nós temos a figura de José, que foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito, e o povo foi atrás de alimento contra o irmão, e o povo de Israel passou a viver no Egito. E depois foi escravizado pelo faraó. Ok? Então eles estavam vivendo no Egito de opressão, depois de 400 anos, vivendo no Egito, e aí Deus liberta, como disse o Êxodo. Deus viu, ouviu e desceu. Deus foi libertando o povo através de Moisés. Então aqui começa o Êxodo. Mas qual é a promessa? Que eles vão voltar à terra prometida. Eles vão entrar na terra, aquela terra que foi prometida a Abraão, porque eles perderam a terra. Agora vai ser a reconquista da terra. Vão novamente conquistar a terra prometida. Tá? É disso que nós estamos falando aqui. Então, para que o ciclo seja completado do Êxodo, o que estava faltando? O ingresso na terra. Então, coube a Josué entrar com o povo na terra, em Canaã, na terra prometida, e dividir para que as tribos que foram até o Egito agora possam ocupar o seu lugar na terra prometida. Tá? Então, o ciclo é completado, o ciclo do Êxodo, dizem os estudiosos da Bíblia, com Josué. Okay? A tarefa de Josué é dupla: conquistar a terra e reparti-la entre as tribos. Em outros termos, trata-se da passagem de uma vida. Olha só, isso aqui é bem interessante. Trata-se da passagem de uma vida seminômade à vida sedentária. O que é um nômade? É aquele que vive mudando. É o que o povo de Israel estava fazendo. Bom, ele vivia no Egito, estava numa vida sedentária, depois passou a viver no deserto, uma vida seminômade. Então eles não ficavam peregrinando, mas estavam peregrinando. Então aqui há o quê? Há uma mudança, vira uma chave.
deixam de ser seminômades para agora viver uma vida sedentária. Você me falou, estou sedentário, a gente está assim, fazendo o quê? Se mexendo, né? Não está fazendo caminhada, andando de bicicleta, fazendo exercício, ok? De uma cultura pastoril e transeunte, ou seja, aquele que está caminhando de passagem, a uma cultura agrícola e urbana. Claro, é uma questão muito lógica. Se você é um transeunte, ou seja, alguém que está de passagem em um determinado lugar, você vai plantar alguma coisa? Você está de passagem? Você planta um dia e colhe no outro? Não. Ok? Então o povo de Israel tinha uma cultura pastoril, ou seja, rebanhos, porque o rebanho pode acompanhar, diferente da plantação. Não tem como ser, não, vou levar aqui a roça de milho comigo. Não dá. Então o povo tinha uma cultura pastoril e passa agora uma cultura agrícola. E começa a plantar. Veja que Jesus usa com frequência a agricultura. Foi lembrado aqui o grão de trigo, a própria videira. Isso é próprio do mundo da agricultura, porque agora o povo tem uma estabilidade, estão na terra, ok? E dessa cultura de transeunte para uma cultura urbana, ou seja, o povo está estabilizado na sua cidade, ok? Então é isso que aconteceu com o povo de Israel, o povo de Deus. O livro de Josué subdivide-se em 3 partes. Primeiro bloco principal, que é o capítulo 1 até o capítulo 12, versículo 24. Tá? Do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 12, 24. Esse é o primeiro bloco. Claro, vocês podem depois pegar a Bíblia de vocês ou fazer uma pesquisa na internet. Você pode encontrar uma outra forma didática ou pedagógica de apresentar o livro. Tá? Isso, entre os estudiosos, tem inúmeras formas de apresentar e dividir os livros. Tá? Não fique angustiado. Nossa, meu pai fala uma coisa agora que tem outra, e você abre a sua Bíblia, tem outra forma. Isso é natural. É a forma como os estudiosos vão dividir, tendo o quê? Tendo como intenção a explicação do livro de forma didática e pedagógica. É só isso. Tá? Então, vocês não estão preocupados com isso. Vocês vão encontrar há muitas divergências a respeito da forma de dividir os livros da Bíblia, tendo presente lá o estudo, a intenção de estudar o livro. Então, no primeiro bloco principal, do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 12, 24. O segundo bloco principal, do capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 24. E apêndice 23, 1 até o 24, 28. Tá? O fechamento do livro é feito por meio de uma nota final sobre a morte e o sepultamento de Josué, 24, do 29 ao 33. Pega a sua folhinha número 4 aí, para ficar mais fácil para vocês. Número 4, a página número 4, que está sem número, mas é 4. Você tem a 3, vira 4, isso. Para ninguém ter usado aqui, a gente tem que fazer isso, né? Olha lá, tem uma escritura do livro de Josué, viu? As coluninhas. Então você tem aí o primeiro bloco, isso, atrás. Folha número 3, você vira página número 4. Primeiro bloco, olha lá, o primeiro bloco, conquista da terra. Segundo bloco, defesa da terra. Depois, o apêndice, discurso de despedida de Josué. E depois, nota final, a notícia da morte de Josué. Okay? Então é dessa forma que está organizado o livro. Como eu falei, vocês vão encontrar outros autores que organizam isso de outra forma. É só uma questão didática para facilitar o estudo. No primeiro bloco, olha lá, tem uma moldura do texto, certo? Porque como se trata de um bloco, então você pode pensar no quadro. Então o quadro tem uma moldura. Então você começa a moldura, o capítulo 1, versículo 1, diz assim: e Yahvé disse a Josué. Depois, o 12, 1 e também o versículo 24. O
os reis que são aniquilados. Ok? Os reis que são aniquilados. Se lembre da deportação do povo de Israel. Se lembre, guardem sempre isso. Tá? O que fez o rei pagão? Aniquilou o rei do povo de Deus. Tá? Então se lembre desse fato. Por isso que nós começamos o estudo tendo presente esse fato. As linhas mestras, as palavras-chave, nós encontramos no capítulo 1, versículo 1 e seguintes, 11 e 15. Então a palavra-chave do primeiro bloco: dar terra, ocupar. Aqui está falando da conquista da terra. Então é uma palavra-chave que nos ajuda a interpretar os textos do primeiro bloco. No segundo bloco, nós temos lá: defesa da terra, a moldura desse bloco. E Yahvé disse a Josué: ficaste velho em idade avançada. Olha só, Josué ficou velho em idade avançada. Depois, a outra moldura: Yahvé é Deus. Aqui é interessante, porque veja, há uma constatação a respeito de Josué. Isso pode trazer o quê? Pode trazer uma segurança ao povo, porque nós vamos ver que Josué, ele foi um líder, como eu falei, ele introduziu o povo na terra prometida, mas agora ele está velho e está com idade avançada, ou seja, chegamos com morte. Como vai ficar? Yahvé é Deus. A nossa confiança está em Deus, não em Josué. Josué foi só um colaborador de Deus, um instrumento de Deus. Okay? Palavras chaves desse bloco: dividir a terra em herança. No apêndice, nós temos o discurso de despedida. De quem? De Josué. Ele vai fazer o seu discurso de despedida. A moldura, a primeira: Josué, que envelhecera, se adiantará em anos, convocou todo Israel. Ele vai convocar Israel. Ok? Então, já pressentindo a sua morte, ele convoca Israel. E depois, se nós tivermos tempo suficiente, amanhã vamos ver esses textos, prestando atenção nesses detalhes. Josué despede o povo. Ok? Ele fala e depois despede o povo. Palavra-chave: servir a Yahvé. É uma palavra recorrente. É o versículo mais conhecido do livro de Josué. Lembra que tem aquela musiquinha? A quem você quer servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É tirado de qual livro da Bíblia? Josué. A quem você quer servir? Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Veja aqui a palavra-chave: servir a Yahvé, servir a Deus. E a nota final é a notícia da morte de Josué. Então a nota da morte de Josué é anunciada. Ok? Então vocês têm aí mais tudo. Vamos voltar. As notas introdutórias. Último parágrafo das notas introdutórias. A consistência do livro, do conteúdo do livro, apoia-se no comprometimento de Josué e o povo com a Torá de Moisés, conforme descrito, capítulo 1, 7 e 8. Vamos ler esse texto agora, pegar o livro de Josué, para a gente ver. Josué está próximo de Apocalipse, que ele localizou. É isso? Está depois de qual livro? Deuteronômio. Então, lá no começo da Bíblia, você conta 5 livros, o 6º livro, você chegou em Josué. Depois de Deuteronômio, depois de Números, depois de Levítico, depois de Êxodo, depois de Jonas. Capítulo 1, versículos 7 e 8. Um bom samaritano ou uma boa samaritana. Tenham, pois, e se corajoso para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca
guardas deste livro da lei, medita dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Olha só, que tipo de autor é esse mesmo? Porque está falando do que aqui? Olha só, está vendo? E aqui ele já trouxe aquilo que nós demoramos para refletir aqui. Foi propositado lá, no conteúdo muito bem consolidado. O que ele está dizendo aqui? Olha, o conselho que eu estou dando a você, Josué, é Deus aconselhando a Josué, porque Josué vai assumir uma grande missão. Eu imagino que não deve ser fácil substituir Moisés. Eu mesmo queria substituir. Por aquilo que ele significa ao povo de Israel. Libertou o povo da escravidão do Egito. O povo estava tendo 400 anos no Egito e ele foi quem libertou o povo da opressão de Faraó. Não é fácil. Esse texto aqui é belíssimo da vocação, do chamado de Deus a Josué. E qual foi a advertência que Deus fez a Josué? Josué, você quer ser bem sucedido na sua missão? É isso mesmo que você quer? Está certo isso? Não quer ajuda dos universitários? Não. Então, Josué, coloque em prática a lei, coloque o livro da lei embaixo do sovaco e pode ir, que você vai ter êxito na sua missão. Olha só, literatura deuteronômica. Por quê? O autor deuteronomista valoriza a lei. Se você não observa a lei, você vai ser frustrado nas suas empreitas. Mas se você é fiel à lei, aí o que Deus diz aí para Josué mesmo, Marco? Que ele vai ser o quê? Bem sucedido nas suas realizações e alcançarás êxito. Olha só, vai alcançar êxito se ele observar a lei. Então ele deve conservar a lei, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, permanece no caminho da lei, que você terá sucesso. Isso aqui é um conforto para nós também. Se você é chamado para uma missão, se Deus nos chama, é só a gente caminhar direitinho que nós teremos êxito na nossa missão. Porque isso decorre de Deus. O êxito de Josué não está nele mesmo, está na observância da lei. Portanto, a fecundidade do seu ministério está onde? Na lei, na observância da lei. Então, quando nós observamos a vontade de Deus e colocamos em prática os ensinamentos de Deus, bom, pode substituir até Moisés, não tem problema, porque a fecundidade de Moisés não vem dele mesmo, vem de Deus, da observância da lei de Deus. Olha só, esse texto é bonito. Olha como começa o texto, o 6. Deus dizendo a Josué: ser firme e corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que a seus pais lhe darás. Olha só a terra. Então, somente ser de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. E depois continua isso. Ok? Conseguiram ver de forma bem concreta a literatura deuteronomista, a história deuteronomista? Então aqui ele vai fazer um resgate da caminhada de Deus. Ok? Vamos terminar só esse aqui e amanhã a gente continua, tá bom? Você fidedigno ao nosso pacto aqui em relação ao altar. Seguindo então, a obediência à Torá garante a posse da terra. Nos dois blocos principais do livro, então você tem que ter aquele quadrinho aqui dentro dos olhos, mostra-se como, sob a liderança de Josué, fiel a Yahvé, a terra é conquistada e distribuída. No apenas nos capítulos 23 e 24, volta mais uma vez a atenção para a relação de Israel com Deus. Agora não está mais no primeiro plano a Torá, e sim a alternativa: servir a Yahvé ou aos outros deuses da terra. Okay? Qual que vai ser o questionamento que Josué vai lançar para o povo? Agora que já não está mais em primeiro plano, Josué
Josué vai dizer, a Torá ou não, mas está servir a Deus ou servir aos outros deuses. Por isso que o texto que eu repeti aqui, a quem você quer servir? Aí Josué vai dizer, eu e minha casa, eu e minha família, vamos servir a Deus. Então isso será recorrente no livro de Josué. Depois passar todo esse processo da conquista, será recorrente essa interpelação: a quem vocês querem servir? Vocês querem servir a Yahvé ou aos outros deuses da terra? É uma pergunta que continua ecoando pela história. A quem nós queremos servir? Aí Jesus disse: a Deus ou ao dinheiro? Porque eu posso prestar culto. O Papa Francisco hoje depois fez uma reflexão com os religiosos sobre isso, falando dos religiosos. Nós queremos servir a Deus ou ao dinheiro? Depois Jesus vai usar aquilo que Josué falou, só que agora será dinheiro. Alguma pergunta? Nós hoje vamos ser falando, vamos chamar ele, porque hoje eu sabia que era assim. Ficou claro? É que está sendo claro agora. Está tranquilo? Ninguém desmaiou, passou mal, ninguém infartou, que é esse? Tudo certo, Watson? Então amanhã eu tenho aqui algumas folhinhas do encontro número 1 e do encontro número 2, tá? Quem quiser, quem não pegou a folhinha de hoje também eu posso deixar a minha aqui para vocês, que até eu faço outras impressões, tá? A folha 1 e 2 está no YouTube, no vídeo lá, sabe? Está escaneado o padre falando e a folha lá, certo? A leitura lá serve assim. Tá bom? Também. Depois nós podemos ver o texto, está atravessado. Aí esses detalhes do texto, vocês lendo o próprio texto, vocês vão colher todo esse capítulo 3, tá? Aqui a gente vai tentar ler o livro de Josué juntos, né? Aí vocês podem fazer a leitura com tranquilidade. Eu vou dando as chaves da leitura para que vocês possam interpretar e ler com tranquilidade. Tá? Alguma questão? Está tranquilo? Está inteligível? Estou conseguindo compreender? Está bom assim? Está ótimo. Porque senão eu estou tentando encontrar a melhor forma para expor. Está dando para captar a mensagem? Vocês não falam, né? Então vamos sentar. Oi? Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São Jerônimo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Considere se tiver algum erro de digitação, tá? Porque eu preparo as folhinhas, mas às vezes eu reviso, mas às vezes o olhar fica viciado. E como eu não tenho tempo